Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma decisão do Supremo sobre atividade jurídica em concurso público. Vamos analisar nesse vídeo exatamente o que disse o Supremo sobre a pós-graduação. Eu recebi inúmeras mensagens de alunos e seguidores perguntando: professor, eu tenho que correr atrás agora de uma pós-graduação para comprovar a atividade jurídica em concurso público? Calma, não é bem assim. O Supremo não decidiu que a atividade jurídica pós-graduação é obrigatória para todos os concursos. Ele apenas disse que a previsão da pós-graduação enquanto atividade jurídica não é inconstitucional. Mas fica até o final do vídeo porque eu vou te explicar exatamente como isso funciona para cada um dos concursos, magistratura, Ministério Público e a especialidade do canal, que é a advocacia pública. Vou te explicar os pormenores. Então, primeiro entenda o caso. Pós-graduação como atividade jurídica, o que decidiu o Supremo na ADI 4219. Entendendo o caso. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada em 2009, então ela está no Supremo há 11 anos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com a ADI para contestar a constitucionalidade de duas resoluções. A Resolução 11 de 2006 do CNJ, especialmente o artigo 3º, que previa a pós-graduação como atividade jurídica, e a Resolução 29 de 2008 do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 1º, parágrafo único. Todas as duas resoluções admitiam a pós-graduação em direito como composição para a atividade jurídica. No curso da ADI, essa Resolução 29 de 2008 foi substituída pela Resolução 40 de 2009, que é a resolução atual que regulamenta o procedimento, o trâmite, as normas, aquilo que se exige enquanto concurso no Ministério Público. Então preste bastante atenção. Ora, a ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil se dá justamente pela possibilidade de estabelecer, enquanto resolução, a atividade jurídica ou como atividade jurídica após graduação. A ADI argumenta basicamente que o artigo 93, inciso 1 e o artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal exigem para ingresso na magistratura e no Ministério Público, respectivamente, 3 anos de atividade jurídica. Aqui, o artigo 95, inciso 1, exige-se no mínimo 3 anos de atividade jurídica e o artigo 129, parágrafo 3º, exige-se no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Então, é requisito para ingresso nos quadros da magistratura e do Ministério Público a comprovação de atividade jurídica. Na ADI, a OAB argumenta o seguinte, argumenta o autor que, ao admitir que a participação em cursos de pós-graduação seja reconhecida como exercício de atividade jurídica, as referidas normas violaram frontalmente os preceitos constantes nos incisos 1 do artigo 93 e parágrafo 3º do artigo 129. A OAB argumenta praticamente que o que se exige nesses dispositivos aqui, enquanto atividade jurídica, é a atividade de prática jurídica propriamente. O que não se conquista a partir de uma pós-graduação, o que não se conquista na academia. É basicamente essa a argumentação da Ordem dos Advogados do Brasil. O Ministério Público Federal, em 2013, opinou pela procedência do pedido, ou seja, pela exclusão da pós-graduação como atividade jurídica. Aqui uma questão fática é importante. Eu disse aqui em cima que a Resolução 29 de 2008 do Conselho Nacional do Ministério Público foi substituída pela Resolução 40 de 2009. Tudo bem. E a resolução do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 11 de 2006, ela retirou a pós-graduação como atividade jurídica, então vocês vão ver que no final, para a resolução do Conselho Nacional de Justiça, houve perda de objeto. Mas a Resolução 40 de 2009 do Conselho Nacional do Ministério Público mantém até hoje, no artigo 2º, a possibilidade de pós-graduação e sobre ela o Supremo se manifestou. A decisão do Supremo é essa aqui, ó. O Tribunal, por unanimidade, julgou prejudicada a ação quanto ao artigo 3º da Resolução 11 de 2006 do Conselho Nacional de Justiça, em razão de perda superveniente do objeto, acabei de explicar, e por maioria julgou improcedente o pedido formulado na ação direta. Essa maioria foi por 6-5, portanto muito apertada foi a decisão do Supremo. As teses no Supremo se digladiaram praticamente entre a Carmen Lúcia, relatora, e o Fachin, que iniciou a divergência e acabou sendo a tese vencedora. Eu separei aqui passagens da Carmen Lúcia e passagens do Fachin para que a gente entenda exatamente a fundamentação das duas teses. A tese da relatora é pela inconstitucionalidade da pós-graduação como atividade jurídica e ela diz isso basicamente com os seguintes argumentos. O pressuposto básico do concurso público é a isonomia entre os candidatos, que para ser legítima deve sujeitar-se ao juízo de razoabilidade. Ela diz:
não se mostra razoável a manutenção de critério que, além de não atender ao intento da maturidade profissional, e nisso ela concorda com os argumentos da OAB, ela entende que a busca pela academia não dá ao candidato no concurso público maturidade profissional do concorrente às carreiras jurídicas, beneficia alguns candidatos em detrimento de outros. Diz mais, a consideração dos cursos de pós-graduação como atividade jurídica resulta em vantagem para os candidatos que cumpriram o triênio estipulado com a Emenda Constitucional 45 apenas na conclusão dos estudos, enquanto outros candidatos dedicados, por exemplo, à advocacia, ingressarão no concurso com a pontuação menor e, portanto, com chance reduzida de nomeação. Aqui ela faz um paralelo no sentido de que a pós-graduação contaria a um só tempo enquanto atividade jurídica e enquanto título para concurso. Então ela diz que isso cria uma regra anti-isonômica. Esses são os fundamentos da Carmen Lúcia relatora. Essa tese não vingou. A tese que vingou foi a tese do Fachin, e os argumentos principais dele no seu voto são esses aqui. A obtenção dos títulos decorrente da formação continuada tende, em verdade, a privilegiar a visão mais ampla da formação dos integrantes das variadas carreiras jurídicas. Ele pensa o contrário. Se a Carmen Lúcia diz, nesse caso, que a academia não traz maturidade profissional para a carreira, o Fachin diz que a academia traz uma visão mais ampla da formação dos integrantes das variadas carreiras jurídicas. A Carmen Lúcia chegou até a dizer que, para que isso efetivamente seja uma realidade nas carreiras jurídicas, já existe a prova de títulos, ou seja, aquele que possui títulos acadêmicos possui maior pontuação na prova, e isso seria resolvido pela prova de títulos e não pela atividade jurídica. E o Fachin continua dizendo, a indicação é evidente de que o estudo teórico e a prática devem ser conduzidos de forma indissociada, sem que exista entre elas uma relação de hierarquia para os fins buscados pela norma. E continua dizendo, sabe-se hoje que a teoria é uma forma de agir, está necessariamente ligada a um conjunto de práticas que se associam, que se combinam. Então o Fachin ele não distingue uma coisa da outra. Academia, atividade jurídica, prática propriamente. Ele diz que uma coisa está vinculada à outra. Da mesma forma diz, superou-se a imagem de uma prática desprovida de pré-compreensões e de pressupostos. Toda prática herda um conjunto de saberes teóricos que a tornam inteligível. Na verdade, você tem basicamente duas teses que se gladiaram no Supremo. A Carmen Lúcia relatora acabou perdendo e o Fachin, divergência, acabou efetivamente vencendo, como disse, por 6-5. O julgamento foi muito apertado no Supremo Tribunal Federal. Aí como ficou então? Em relação aos concursos da magistratura, como eu falei, houve perda do objeto em razão da mudança na resolução com a retirada da pós-graduação como atividade jurídica. Então, para os concursos da magistratura, hoje, não há previsão de atividade jurídica pautada na pós-graduação. Para os concursos do Ministério Público, a previsão da pós-graduação, que continua na Resolução 40, como atividade jurídica, não afronta a Constituição Federal, é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal por maioria. Lembre-se, na magistratura houve perda do objeto no julgamento da ADI, enquanto que no Ministério Público a previsão da pós-graduação como atividade jurídica, entendeu o Supremo por maioria, não viola a Constituição. Em relação aos demais concursos, e em relação efetivamente também à advocacia, o Supremo não impôs a previsão da pós-graduação como atividade jurídica nos concursos públicos, apenas decidiu que sua previsão não é inconstitucional. Presta atenção porque essa é a conclusão do Supremo. Muita gente me perguntou, professor, eu preciso correr para fazer pós-graduação? Não, o Supremo não estabeleceu a pós-graduação como obrigatória ao seu reconhecimento enquanto prática jurídica nos concursos públicos que exigem atividade jurídica. Não, o Supremo apenas disse o seguinte, a previsão da prática jurídica enquanto pós-graduação não é inconstitucional. Foi o que o Supremo disse. A atividade jurídica continua sendo regulada para cada cargo, de acordo com as suas próprias regras, que agora podem prever a pós-graduação sem a preocupação acerca da sua inconstitucionalidade. Contudo, podem simplesmente entender que pós-graduação não pode ser considerada atividade jurídica. Então a atividade jurídica continua sendo um requisito regulado pelas próprias carreiras, pelos próprios cargos, pela regulamentação de cada cargo. A pós-graduação não é obrigatoriamente atividade jurídica para todo mundo. Se houver a previsão, não é inconstitucional. Essa é a conclusão da ADI. O Supremo não tratou sobre quanto tempo a atividade jurídica é contada pela feitura da pós. Isso muita gente me perguntou. Professor, eu faço uma pós de 3 anos, então se o concurso prevê atividade jurídica como pós-graduação, esses 3 anos contabilizam 3 anos, o Supremo não tratou disso.
No Ministério Público, Resolução 40, que é a que vale hoje, independentemente do tempo de pós-graduação, ela contabiliza apenas 1 ano de atividade jurídica nos termos do que está previsto lá no artigo 2º, parágrafo 3º da citada resolução. Preste atenção porque isso é regulamentação. Não significa dizer que, para os concursos que fazem previsão de pós-graduação, o tempo da pós é o tempo de atividade. O MP resolveu como? Independentemente do tempo da pós, ela conta 1 ano como atividade jurídica, você vai ter que complementar os 3 anos, ou seja, os outros 2 de outra forma. Em relação à advocacia pública, a AGU não prevê a pós-graduação enquanto atividade jurídica. Em relação às Procuradorias Gerais de Estado, é preciso analisar uma a uma. Em relação às PGMs, normalmente não se exige atividade jurídica. Se exigir, é preciso analisar efetivamente se a pós-graduação é um dos requisitos para os quais é possível comprovar a atividade jurídica. Então essas são as conclusões da ADI, ora analisada a partir daquilo que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Preste bastante atenção porque, a não ser que efetivamente você esteja fazendo concurso para o Ministério Público, pelo menos de acordo com esse cenário aqui, as outras carreiras, magistratura, AGU, aí PGE tem que ver cada uma, PGM tem que ver cada uma, mas pelo que decidiu o Supremo, pós-graduação pode ser considerada atividade jurídica, isso não é inconstitucional, e por esse cenário o Ministério Público faz previsão disso na Resolução 40, a magistratura tirou a pós-graduação como atividade jurídica e na advocacia pública a gente viu não existe ou não é comum. Então, cuidado, não precisa correr para fazer uma pós-graduação, é preciso analisar efetivamente o cargo para o qual você estuda e se a pós-graduação é ou não atividade jurídica nele considerada. Espero ter ajudado com mais essa, interpretando o que decidiu o Supremo na ADI 4219. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.